R$ 1.000 por mês. Imagina abrir o app do seu banco no dia 5 de cada mês e ver R$ 1.000 entrando, sem você ter trabalhado por isso, sem nem ter mexido em nada. Esse dinheiro só apareceu porque você é sócio de empresas grandes do Brasil e elas pagam uma parte desse lucro para você todo mês. Isso se chama dividendo. E não é coisa de rico, é coisa de quem entendeu a matemática e começou. Eu sou o Gabriel Mouton, do Vida Financeiramente Livre. Nos próximos minutos, vou te mostrar o passo a passo real para você receber R$ 1.000 por mês em dividendos, com matemática aberta, sem promessa milagrosa. Spoiler antecipado. Não tem mágica, não tem segredo, tem disciplina e tempo. Mas tem caminho. E o caminho começa hoje, com qualquer valor, inclusive R$ 200. Anota 3 coisas que eu prometo revelar até o final. Primeiro, quanto você precisa ter investido para receber esses R$ 1.000 por mês. Vou mostrar a conta exata aqui no vídeo. Segundo, as ações brasileiras que mais pagam dividendo hoje, com nome, código e quanto pagam. Terceiro, o erro fatal, que faz 90% dos brasileiros nunca chegarem em R$ 1.000 por mês, mesmo investindo por anos. Anote essas 3 coisas, tenho certeza que vai ajudar vocês. E aqui vai a primeira intenção do vídeo. Lembra? Deixa aquele like se você já recebeu dividendos antes, mesmo que seja 5, R$ 10. Quero ver quantos somos. Todo mundo começa em algum lugar. Para quem não recebeu, fica aqui até o final para você começar hoje. Disclaimer rápido. Conteúdo é educacional, não recomendação personalizada para o seu perfil. Dados de 2026. Antes de investir, confere sempre os preços atualizados. Combinado? E aí, bora lá? Para quem está chegando agora no canal, deixa eu explicar em 90 segundos o que é um dividendo. Quando você compra uma ação lá na bolsa, você não está só apostando se o preço vai subir. Você está virando sócio daquela empresa. Pequeno sócio, claro, mas sócio mesmo assim, oficialmente. E como qualquer sócio, você tem direito à parte do lucro. Quando a empresa fecha o trimestre lucrando, parte desses lucros vai para reinvestir no negócio e parte é distribuída entre os sócios. E essa parte distribuída se chama dividendo. Cai direto na sua conta da corretora, automaticamente. Vou dar um exemplo prático para você. Itaú, código ITUB4, lá na bolsa. Cada ação custa em torno de R$ 35 hoje. O banco pagou aproximadamente R$ 1,40 de dividendos por ação nos últimos 12 meses. Se você tem 100 ações do ITUB4, custo de R$ 3.500, você recebeu 140 no ano só de dividendo, direto na sua conta. Mas atenção, esse é um detalhe importante. No Brasil, dividendo é isento de imposto de renda. Lá para a pessoa física, você recebe R$ 140 limpos sem desconto. É um dos melhores ativos do mundo nesse aspecto. Agora, você já sabe o básico. Vamos para a parte que importa, como chegar nos R$ 1.000 por mês. Promessa lá do início do vídeo. Quanto você precisa ter investido para receber R$ 1.000 por mês em dividendos? Vou abrir a conta aqui na tela. Para você receber R$ 1.000 por mês, você precisa receber 12 mil por ano. 1.000 vezes 12. Esses 12 mil por ano são o que se chama de renda anual de dividendos. E agora, a parte importante, quanto que preciso ter investido para me gerar 12 mil por ano? Depende do rendimento da sua carteira. O mercado chama de Dividend Yield ou DY. Vou usar 3 cenários reais aqui. Cenário A, carteira conservadora, DY de 6% ao ano. 12 mil dividido por 6% igual 200 mil. Você precisa ter 200 mil investido em ações pagadoras de dividendo para receber esse valor de R$ 1.000 por mês. Cenário B, carteira diversificada, DY de 8% ao ano. 12 mil reais dividido por 8% igual a 150 mil investido. Precisa ter 150 mil reais investido para receber aqueles R$ 1.000 por mês. Cenário C, carteira focada em alto dividendo, DY de 10% ao ano. 12 mil dividido por 10% igual a 120 mil reais. Precisa ter 100 mil reais investidos para receber R$ 1.000 por mês todo mês. Olha o detalhe importante. Carteira de DY 10% é a mais arriscada. Empresas que pagam muito dividendo geralmente têm menos crescimento. Já empresas com DY de 6% tendem a ser empresas que crescem mais e podem te dar valorização de preço além daquele dividendo. A maioria das pessoas vai trabalhar com o cenário B, que é ao meio termo mais ou menos, 8%
de DY. 150 mil investidos para receber R$1.000 por mês. Mas eu não tenho 150 mil. Calma, investidores. É exatamente aí que entra o segredo do vídeo. Como chegar nesses 150 mil começando por R$200. Vou abrir uma tabela que muita gente nunca viu. Quanto você precisa aportar por mês para chegar a 150 mil reais em diferentes prazos. Premissa: aporte mensal constante, rentabilidade média de 10% ao ano, combinação de dividendo reinvestido mais valorização das ações mais IPCA. Esses 10% são realistas para a carteira diversificada de longo prazo aqui no Brasil. Em 5 anos, para chegar em 150 mil, você precisa aportar R$1.950 por mês. É bastante. Equivale a 30% de um salário de uma pessoa que recebe R$6.500 por mês. Possível para quem ganha bem, mas bem apertado. Em 10 anos, 730 por mês. Já fica mais acessível. Equivale a 11% de um salário de 6.500. Em 15 anos, 360 por mês. Acessível para a maioria das pessoas. Equivale a 5% de um salário de R$6.500. Em 20 anos, você precisaria aportar apenas 200 por mês, acessível para praticamente qualquer pessoa que trabalhe. Olha o tamanho da diferença que o tempo faz na sua carteira. Quem aporta 200 por mês em 20 anos, chega aos 150 mil e recebe R$1.000 todo mês para sempre. Depois disso, quem espera 5 anos para começar e tenta correr atrás, precisa aportar 1.950 por mês pelos próximos 15 anos, praticamente 10 vezes mais, pela mesma meta. Tempo é o maior aliado do investidor de dividendos. É exatamente por isso que você precisa começar hoje. Não perca seu tempo. Mesmo com R$200, é a melhor decisão financeira que você pode tomar. E aqui vai a segunda iteração. Comenta aqui embaixo. Em qual desses prazos você acha que você vai chegar nos 150 mil? 5 anos? 10? 15? 20? Quero ver onde o dinheiro se encaixa. Sem julgamento. Qualquer prazo é válido se você começar hoje. Comece! Você já sabe agora quanto precisa investir e em quanto tempo você vai chegar lá. Mas tem um erro fatal, que 90% dos brasileiros nunca chegam nos R$1.000 por mês, mesmo investindo por anos. E não é o que você está pensando. Não é escolher a ação errada. Também não é não diversificar. É algo que parece inocente, mas mata o efeito composto na raiz. Vou contar agora. O erro fatal é não reinvestir os dividendos. Vou explicar como isso destrói tudo. Imagine o Lucas, 24 anos, começa hoje, aportando 500 por mês em ações pagadoras de dividendo. Carteira média de 8% de DY. Caminho 1. Lucas reinveste os dividendos. Cada vez que ele recebe dividendo, em vez de gastar, ele compra mais ações da mesma empresa. Aquele dividendo vira capital novo investido. E esse capital novo vai gerar dividendo no próximo trimestre. E assim por diante. Uma bola de neve positiva, maravilhosa. Em 20 anos, com R$500 por mês de aporte mais reinvestimento de dividendos, Lucas acumula aproximadamente 380 mil em carteira. Recebe cerca de R$2.530 por mês em dividendo, bem acima da meta dos 1.000. Caminho 2. Lucas usa o dividendo para outra coisa. Mesma carteira de 8% de DY, mas Lucas gasta cada dividendo recebido. Uma janta, uma roupa, um show. Em 20 anos, ele acumula aproximadamente 240 mil em carteira. Recebe cerca de R$1.600 por mês em dividendos, diferença de 140 mil de patrimônio. R$930 por mês a menos de dividendo. Por quê? Porque os dividendos reinvestidos geram mais dividendos. É o juro composto trabalhando a teu favor durante décadas. Para contexto, gastar no dividendo R$50 no terceiro ano da jornada não parece muito, mas em 20 anos, aqueles 50 teriam virado 200, porque renderiam mais dividendo por 17 anos. A regra é simples. Nos primeiros 10 a 15 anos da jornada, não gaste os dividendos. Reinvista tudo. Configure no automático da corretora, se for possível. A partir do 15º ano, do 20º ano, quando a carteira já está grande, você pode começar a usar parte do dividendo para viver, para gastar. Essa é a famosa vida de renda passiva. Não pule etapas. Reinvista tudo no começo. Vai te dar 50% mais patrimônio no longo prazo. Agora, pausa rápida aqui. Você já viu a matemática, viu o prazo, viu o erro fatal, mas tem uma coisa filosófica que vale o vídeo todo. Dividendo não é mágica, é matemática mais paciência. Repete comigo, matemática mais paciência. Você nunca vai ver uma propaganda na televisão dizendo
Se você investir hoje em dividendos, em 20 anos vai ter 380 mil reais. Não é cativante, não é sexy, não vende curso, não vira manchete. O que vende manchete é compre essa cripto e vai multiplicar 10 vezes em 6 meses. Essa propaganda existe porque é exatamente o que a maioria das pessoas quer ouvir. Mas a verdade é mais chata e mais bonita. O caminho para os R$1.000 por mês é boring, é chato. Você aporta, reinveste, espera. Aporta, reinveste, espera. Por anos, cansa, mas beleza. A boa notícia é que esse caminho funciona. Não é teoria, é o que famílias americanas e europeias fizeram há 100 anos para construir patrimônio geracional. Agora chegou a vez do brasileiro entender isso também. Quem entende dividendo com matemática mais paciência, dorme bem tranquilo. Quem busca atalho fica trocando aposta em cima de aposta a cada 6 meses e nunca chega em lugar nenhum. Você quer ser quem? Comenta aqui embaixo. Tenho certeza que eu já sei a resposta. Terceira interação, comenta aqui. Você se considera mais time atalho ou time matemática mais paciência? Sem julgamento, todo mundo já foi time atalho, tenho certeza, eu já fui em algum momento da vida. Mas o que vale é onde você está agora. Quero ver as respostas. Promessa do início. As 5 ações brasileiras que mais pagam dividendo hoje. Atenção, essas não são recomendações de compra direta. São referências de mercado com dividend yield histórico relevante. Cada um precisa avaliar se cabe no perfil dele. Antes de aportar, estude a empresa e confere o cenário atual. Fala com um profissional credenciado se você precisar. Bora para 5 ações. Número 1. Banco do Brasil. BBAS3. Dividend yield médio nos últimos 12 meses. Aproximadamente 9 a 11% ao ano. Pagam trimestralmente. Banco grande, sólido, com presença em todo o país. Banco do Brasil. Histórico de pagar dividendo consistente há décadas. Por que importa? Combina dividendo alto com risco médio. Banco controlado pelo governo, mas com gestão profissional. Número 2. Vivo Telefônica Brasil. Vivid3. Dividend yield médio de 8 a 9% ao ano. Pagamento mensal? Sim, mensal, em vez daquele trimestral típico. Setor de telecom é defensivo. Todo mundo paga conta celular. Receita previsível. Por que importa? O dividendo mensal facilita o reinvestimento e a sensação daquela renda passiva real todo santo mês. Número 3, o Taesa, o TAET11. Dividend yield médio de 9 a 10% ao ano. Pagamento semestral, empresa de transmissão de energia elétrica. Recebe receita de longuíssimo prazo, contrato de 30 anos. Crescimento lento, mas previsível. Por que importa? Empresa chata, mas, no melhor sentido, cresce devagar, mas paga muito dividendo, ano após ano. Número 4, Itaú Unibanco, ITUB4, dividend yield médio de 5 a 7% ao ano. Pagamento trimestral, maior banco privado da América Latina. Crescimento sólido, mais dividendo razoável. Por que importa? Combina dividendo com valorização a longo prazo. E não é o que paga mais, mas o conjunto é difícil de bater aqui no Brasil. Número 5, Sanepar, o SAPR11. SAPR11, dividend yield médio de 7 a 9% ao ano, pagamento anual ou semestral. Companhia de Saneamento do Paraná, setor regulado, receita estável, fluxo previsível. O que importa, empresa pequena, comparada com as outras, mas muito sólida no que faz. Boa para diversificar o setor. Diversificação prática. Para começar a sua carteira de dividendos, não compre apenas uma ação, distribua entre 4 ou 5 empresas diferentes, de setores diferentes, banco, telecom, energia, alguma outra que você gostar. Se uma empresa tiver problemas, a outra segura. Princípio básico, tá? Básico do investimento, diversificação. E para você que está vendo esse vídeo e nunca investiu, mas decidiu que agora quero começar, primeiro passo concreto. Passo 1, abre uma conta numa corretora. As principais hoje com taxa zero são XP, Rico, Clear, Nubank, Inter, Toro. Escolhe uma, cadastre, leve 15 minutos mais ou menos. Passo 2, transfere o primeiro valor. Pode ser R$200, 500, 1.000, o que couber no seu orçamento. Não precisa ser muito, precisa começar. Passo 3, compre a sua primeira ação. Sugestão para o primeiro mês, Vivid3, porque paga dividendo mensal. Você vai ver o seu dinheiro pingando rapidinho e isso motiva a continuar. Cada ação custa em torno de 56 a 60 reais. Com R$200 você compra 3 a 4 ações. Com o passo 4, configure o aporte mensal automático. A maioria das corretoras tem essa função. Define quanto você vai aportar todo mês e a corretora faz sozinha. Passo 5, nos próximos 6 meses vai aprendendo. Lê livros
sugestões nos comentários fixados. Vê vídeos aqui do canal, aprenda, não muda nada, só observe e aporta. O próximo passo, a partir do 6º mês, comece a diversificar. Adicione outras ações na lista, aumente seu aporte se conseguir. Essa é a receita. Não tem segredo, só consistência. Resumo em 45 segundos. Para receber R$1.000 por mês em dividendo no Brasil, você precisa aproximadamente de 150 mil investidos em ações pagadoras de dividendo, com DY médio de 8% ao ano. Para chegar lá, começando do zero, você pode aportar R$200 por mês por 20 anos, R$360 por mês durante 15 anos, 730 por 10 anos ou 1.950 por 5. Aí depende da sua realidade. O erro fatal, que aqui você tem que evitar, não reinvestir em dividendos no início. Custa até 140 mil de patrimônio em 20 anos. 5 ações pagadoras de dividendos para estudar: BBAS3, Vivid3, TAI11, Itube 4 e Sapir 11. Frase para você levar para a vida: dividendo não é mágica, é matemática mais paciência. Para fechar com você, 3 pedidos para você fazer, por favor. Primeiro, o like se esse vídeo te ajudou a entender o caminho real para aqueles R$1.000 por mês. Esse formato leva muito tempo para preparar. Pesquisar dividendo yield médio, validar cálculos, testar simulações, like é a única retribuição que eu peço. Ajude esse vídeo a chegar para mais pessoas. Segundo, inscrição com o sininho ativado. Toda semana eu trago conteúdo prático sobre investimento brasileiro. Muitas coisas, como investir na bolsa, como investir na Copa. Próximo vídeo, que tenho certeza que vai ajudar vocês, vai vir aí ações e fundos imobiliários para renda passiva. Qual que é melhor? Você não vai querer perder, tenho certeza. Terceiro, comenta aqui, depois desse vídeo, qual foi o seu primeiro passo? Abrir uma conta corretora? Fazer o primeiro aporte? Estudar as 5 ações? Quero ver o compromisso. Vou responder todos os comentários assim que possível. E para fechar com chave de ouro, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que investir em ações é coisa de rico. Não é. Você já acabou de ver. Você pode mudar a vida financeira de um amigo, de um irmão, de um primo, de um dos seus pais, só passando esse vídeo adiante. Então, bons investimentos, bons estudos, bons dividendos. Até o próximo vídeo. Falou!